Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. E nós vamos ler apenas 2 versículos aqui, que são os versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. As crianças já foram para a salinha. 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome pelo início de mais um ano. Nós não sabemos aquilo que nos aguarda nos próximos meses e dias deste ano, mas sabemos que o Senhor nos aguarda. O Senhor é aquele que segue conosco, que sustenta a nossa mão, é aquele que nos livra de todo mal, é aquele que passa conosco pelos vales e pelos desertos, nos sustentando com a sua mão direita fiel. E eu te glorifico por isso, Senhor. Te agradeço pelo ano que findou, agradecendo por cada livramento, pela tua presença em todos os momentos, pelas respostas de oração que certamente vieram para nós, para os teus filhos deste lugar. E eu te glorifico por tudo, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja ministrando esta palavra aos nossos corações de uma maneira viva e especial, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Os versículos que nós lemos, na verdade, fazem parte já das exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo à jovem igreja de Corinto. E para compreender melhor estas palavras do apóstolo, eu queria estimulá-los a ler toda a epístola, especialmente todo esse capítulo, sobretudo para que nós entendamos o propósito zeloso do apóstolo ao escrever esta carta para aqueles irmãos. Primeiro, ele queria admoestar aqueles irmãos a andarem em santidade e perseverança, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quando nós estudamos uma epístola como esta e percebemos o propósito para o qual essa epístola foi escrita, nós entendemos o quanto a palavra de Deus ela é contemporânea, o quanto a palavra de Deus é atual. E esses versículos lidos no início, eles trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral de forma perseverante, tanto na Corinto dos dias de Paulo, quanto na igreja dos nossos dias. Nunca se viu tanto testemunho ruim daqueles que se dizem servos de Deus. Aqueles que se levantam como críticos ferrenhos, mas eles mesmos não mudam, permanecem sempre da mesma maneira, entra ano, sai ano e continuam na mesma mesmice espiritual. Nós estamos, como foi dito nas orações, adentrando o novo ano. As perspectivas são muitas e nada agradáveis. E não se trata de um pessimismo, mas da constatação da realidade que está à nossa volta. Muitos, nesta época, trazem seus augúrios. Eu vi algumas coisas muito interessantes
nesses dias, tanto pela TV quanto pela internet, as profecias daqueles que se auto-intitulam profetas de Deus, com seus augúrios, e tinham até muitas piadas dizendo: olha, esse profeta está profetizando que as profecias que ele fez nos anos anteriores, 2003, 2004, 2005, que vão acontecer agora. Mas enfim, muitos nesta época trazem esses presságios com fórmulas mágicas para prosperidade, felicidade, saúde, sucesso e tantas outras coisas desejáveis. E eu pensei: meu Deus, eu preciso levar uma palavra para a igreja, uma palavra que traga ao mesmo tempo conforto, consolação e orientação para os nossos próximos passos durante os dias desse novo ano. E a gente fica pensando, quanto ao povo de Deus, muitos cristãos têm andado de forma trôpega, vacilante, diante das muitas investidas, dos que também se travestem de profetas em nosso meio para iludir os tolos. Será que não há nada que possamos fazer que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo neste novo ano e por todos os anos da nossa vida? O autor de Hebreus, ele traz uma palavra muito interessante. Ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Atos concretos de amor e oração, vida de oração. Tem faltado oração no nosso meio. Será que não existe algo que possa restabelecer a firmeza do nosso andar e do nosso agir? O apóstolo Paulo, ele responde através do texto que nós lemos no início, essas questões. As ordenanças trazidas aqui por ele, nos versículos lidos, precisam gerar atitudes por parte dos que experimentam o Cristo que vivifica. Precisamos de sobrenaturalidade, da dependência do Espírito de Deus por todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos achegar mais ao Senhor. E eu não estou falando de igrejismo, eu estou falando de busca de Deus, de estreitamento do nosso relacionamento com Ele. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Nem a 2015, nem 2016, nem 2017, nem 2018, nem 2000 e nada. O mundo, e especialmente o nosso país, enfrenta uma crise tremenda, moral, política e ética sem precedentes. E isso, de certa maneira, tem afetado a vida de todos. Contudo, é imperioso que o povo de Deus faça diferença no meio desse caos. Esta semana não foi fácil para nós. Tivemos notícias dificílimas no meio do povo de Deus, separações, dificuldades de alguns irmãos. Foi uma semana de muita oração, de muito choro, de muita angústia de alma, por ver aquilo que tem acontecido no meio do povo de Deus. E o quanto o povo de Deus está despreparado para atravessar os estreitos, os vales e as angústias pelos quais tem passado. Mas assim, algo que podemos e devemos efetivamente fazer para mudar este cenário, pelo menos internamente. Essa mudança precisa acontecer interiormente. Como não podemos mudar o que está fora, que está à nossa volta, mudemos nós, mudemos o que está dentro de nós. E eu queria pedir que você deixasse sua Bíblia aberta. Paulo aqui, ele aponta 5 atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo, mesmo em tempos difíceis. Uma das coisas que eu tenho percebido é um arrefecimento na fé. As pessoas parecem que estão com fastio de Deus. Às vezes nós pregamos uma palavra, nós preparamos uma palavra, mas percebemos uma indiferença, percebemos
uma inconstância nas pessoas de virem à casa do Senhor. E Paulo, ele diz uma coisa interessante. A primeira atitude imperativa que Paulo traz para os irmãos trôpegos da igreja de Corinto, que também serve para nós, é que sejamos vigilantes. Tem faltado vigilância no meio do povo de Deus. Cadê a vigilância? As pessoas estão muito preocupadas em comprar, em fazer, em acontecer, em ir de um lado para o outro, mas têm vigiado pouco. E essa falta de vigilância, essa negligência na vigilância, tem trazido prejuízos grandes ao povo de Deus. A vigilância que precisa estar sempre associada à oração é uma questão de sobrevivência para todos os que servem a Deus. Do novo crente, daquele que acabou de se converter, aquele veterano na fé. Todos nós, enquanto estivermos nesta terra, precisamos vigiar e orar. Então, a primeira atitude proposta pelo apóstolo Paulo para nós, no início desse novo ano: vigiemos mais, oremos mais. O diabo não tira férias, e nós não estamos de férias no planeta Terra. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. Nós precisamos acordar, precisamos despertar. E elas vêm das mais diferentes formas. Precisamos entender que o nosso adversário é astuto, e ele está sempre à espreita de uma oportunidade para nos atingir. Deus nos chamou, nos escolheu, salvou e capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno. Mas precisamos permanecer atentos. Do contrário, nós seremos terrivelmente envergonhados e sofreremos as consequências da nossa negligência. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é: acorda, igreja, em nome de Jesus. Acorda. As coisas estão acontecendo, as tramas infernais estão acontecendo, e as famílias, sobretudo, têm sido atacadas violentamente. Os relacionamentos conjugais têm sido alvo do adversário, e grandes coisas têm sido tramadas no inferno contra nós. Mas a igreja está num torpor. A igreja parece que está dormindo, está sonolenta. Então, a primeira coisa que Paulo nos diz: acordem, sejam vigilantes, orem sem cessar. Segunda atitude proposta pelo apóstolo é que permaneçamos firmes na fé. Olha, a fé é a vitória que vence o mundo. Sem fé não podemos agradar ao Senhor. E fé é aquela certeza absolutamente inabalável do agir de Deus. Nós estamos orando por uma causa que, quando nós olhamos para essa causa, eu e o pastor Malta, nós dizemos: Senhor, do ponto de vista humano, isto aí é absolutamente impossível. Mas eu creio no Deus que tudo pode. Amém. Eu creio naquele que pode fazer maravilhas a partir do nada. Amém. E nós estamos orando e já estamos dizendo amém para aquilo que o Senhor fará nesta situação. Eu vou voltar aqui e eu vou contar para vocês exatamente aquilo que Deus fez nesta situação específica. Quando nós olhamos para Romanos 12:3, nós descobrimos que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Contudo, essa medida de fé precisa ser regada com a palavra para ser multiplicada. Quanto mais a ouvimos, mais essa palavra vai sendo consolidada em nosso coração, se transformando numa certeza inabalável.
aquele que crê, àquele que crê, tudo é possível. Amém? Amém. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos, mesmo que ela seja como um grão de mostarda. E eu vi um testemunho muito interessante de uma irmã que ela me confidenciava. Ela dizia assim: olha, eu conversei com um determinado pastor e eu dizia: olha, não, eu estou sem fé. E o pastor disse: você me dá licença ter fé por você, por mim, por você? E muitas vezes é preciso que nós nos acheguemos a determinadas pessoas que se sentem abatidas, que se sentem com a fé abalada, e nós possamos dizer a ela com ousadia: olha, eu quero ousar ter fé por mim, por você. Você está se sentindo assim nesse momento, mas isso vai mudar, e eu quero orar, e eu quero, na certeza de que o meu Deus agirá e fará maravilhas nesta situação. Então, mesmo que a nossa fé ela consiga ser menor do que um grão de mostarda, a palavra do Senhor, ela diz que nós poderemos deslocar os montes que têm obstaculado as nossas vitórias. Quantas coisas têm nos atingido. E nós estamos adentrando já um novo ano, e eu quero dizer a você, eu quero confessar, eu quero dizer diante da igreja, se você está se sentindo fraco na fé, eu quero ousar, como aquele pastor fez com aquela querida irmã. Eu quero dizer, eu quero ter fé junto com você. Eu quero abraçar você e dizer: olha, eu quero crer na obra que Deus vai fazer nessa situação específica. Eu estou crendo absolutamente naquilo que Deus fará naquela situação pela qual nós estamos orando. Faz 2 semanas que nós estamos orando e chorando por essa situação. E eu sei que verei a glória de Deus nesta situação. Amém. Em nome de Jesus. A terceira atitude proposta por Paulo para nós, na verdade ordenada por Paulo para nós, é: portemo-nos varonilmente, como gente grande. Isso aqui equivale ao apóstolo dizer: comportem-se como pessoas maduras, como gente grande, não como crianças na fé. Deixem de ser meninos na fé e creiam no Deus que tudo pode. Crer é também pensar. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe outro método. Os ventos de doutrinas contrários à palavra de Deus são devastadores e têm feito um grande estrago na igreja. E a gente percebe isso como uma grande arma do adversário para minar a nossa fé, a perseverança dos santos, postergando ou até impedindo a nossa maturidade espiritual. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa está intimamente atrelada à outra: a vigilância, a permanência na fé e o portar-se como gente madura. Há aqueles que são meninos na fé, que são bebês na fé, mas há aqueles que são maduros, já tem um tempo, uma caminhada de fé de muitos anos, mas continuam meninos na fé. Já poderiam ser mestres, mas continuam precisando daquele leite espiritual, continuam precisando de que alguém os carregue no colo, quando eles precisariam estar carregando alguém no colo. Então, amados, muitos cristãos se encontram nessa situação. Jesus está às portas, não temos muito tempo, é preciso amadurecer para ajudar os novos crentes. Esses sim, precisam de colo, precisam amadurecer, e nós precisamos alimentá-los em nome de Jesus. Quarta atitude ordenada por Paulo para nós: fortaleçamos-nos no Senhor. Só o Senhor pode nos fortalecer, só Ele. Esse fortalecimento é experimentado pela leitura da palavra de Deus e dependência profunda do Espírito Santo de Deus diariamente. Não tem sido fáceis
os últimos dias. E eu digo a você, tem sido dias de muita angústia de alma, tem dias de muito choro, tem sido dias de muitos estreitos, cada vez mais estreitos. Mas se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, como diz o salmista, Israel que eu diga, os nossos inimigos, eles já teriam nos engolido vivos. O grande desafio é olhar para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, mas eu não estou sentindo a presença do Senhor. Nós não estamos sentindo, mas precisamos crer que Ele está lá, porque Ele não mente. E Ele diz: eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui. A palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estará presente, e o Senhor está aqui. Amém. Eu tenho certeza absoluta dessa presença, eu tenho certeza absoluta que essa presença faz a diferença em nós. Aleluia. E nós precisamos seguir em frente. Não sabemos por quanto tempo o Senhor nos quer nessa terra, mas o tempo que durar a nossa peregrinação nessa terra, Ele estará conosco, sustentando a nossa mão. E eu lhe digo com toda a sinceridade do meu coração, há dias que Ele nos carrega no colo, porque a gente não tem força para caminhar. Há dias, como me ensinou Davi, eu disse a ele que não sabia pegar irmãozinho, só sabia pegar irmãozão. E ele disse: é assim, vovó, tem que segurar assim, com muito cuidado. E é assim que Deus faz, Ele segura a gente no colo com muito cuidado, nos carrega no colo. Naqueles dias que a gente não tem forças para orar, que a nossa oração, ela é um gemido, o Senhor manda os seus anjos com um odre a parar as nossas lágrimas. Às vezes a gente vai na presença do Senhor e ali a gente só chora. E eu não sou diferente de nenhum de vocês. E há momentos em que a gente fica naquele cantinho dizendo: Senhor, vem cá, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Segura a minha mão, porque senão eu não vou conseguir completar. Amém. Mas eu digo a vocês, nesses dias, precisamente, são dias de profundíssima consolação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo no outro texto, falando aos Efésios, ele diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde nós temos buscado esse fortalecimento? Tem que ser no Senhor. O nosso irmão, o nosso conservo, aquele que é servo junto conosco, ele não pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos fortalecer. E muitas vezes a gente fica procurando determinadas muletas espirituais. Busca o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, coloca teu rosto no pó e clama ao Senhor, e Ele faz com que você saia dali restaurado, renovado. É assim que Ele faz. A quinta atitude, como num crescendo, que sejamos benignos em amor uns pelos outros. Situação que nós estamos acompanhando, não é nossa. Compaixão é a dor do outro no nosso coração. E nós temos aquela mania de achar que a maior dor é a nossa. Que nós possamos olhar para aquele que está à nossa volta e dizer: olha, tem situações que nós não podemos fazer nada efetivamente, mas podemos orar. Podemos dizer àquela pessoa: olha, eu vou orar por você, eu não tenho o que fazer nessa situação, porque há situações assim, como esta situação pela qual nós estamos orando, não há nada humano que possamos fazer. Mas eu disse àquele amado irmão, eu disse: meu irmão, eu posso orar e chorar por você. Ainda hoje eu falei com esse amado irmão, eu digo: olha, Deus, Ele
vai fazer maravilhas nessa situação. Aleluia. Não sei como Ele vai fazer, não estou fazendo uma profecia, mas eu creio no Deus que tudo pode. E eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso Ele vai agir naquela situação. E nós vamos ver a glória de Deus na vida daquele amado. E vamos ver aquela família restaurada. E vamos ver aquele lar refeito para a glória e honra do nosso Deus. Porque o Senhor é Deus de restauração. O Senhor é aquele que trouxe vida a um vale de ossos sequíssimos. E aquele vale de ossos estavam ali na superfície daquele vale. E o texto diz, Ezequiel 37, que aqueles ossos estavam sequíssimos. Mas a ordem de Deus, aqueles ossos começaram a se mexer, osso procurando seu osso. E cresceram os tendões, e cresceram as peles, e o Senhor mandou que fosse soprado um espírito sobre aqueles ossos, para que vivessem. Tem casamentos assim, tem famílias assim, mas que hoje o Senhor esteja soprando sobre esses ossos, para que vivam. Amém. Que o Senhor sopre o Espírito sobre esses esqueletos, e que eles tornem a viver para a glória de Deus. Amém. Tem outras situações que nós olhamos, eu olho para ele olha para mim e diz: e aí? Eu digo: Jesus pode, só Ele pode. Então, ainda que a sua fé esteja tão pequenininha ao ponto de você dizer: olha, está difícil, então ouse confessar, ouse dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu gosto demais do pai daquele rapaz que estava endemoniado, que vai procurar Jesus, e ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Parece um paradoxo, mas ele confessa diante de Deus que a sua fé está tão pequena que ele precisa de uma ajudinha do céu. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Tem faltado compaixão para orar, tem faltado compaixão para estender as mãos. Tem um texto que eu gosto muito dele, que está em Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E quando o texto diz tudo, é tudo mesmo. De um simples copo de água fria oferecido a um sedento, as outras coisas todas que o Senhor nos direcionar para fazer. Paulo está dizendo aqui: exercitem-se na graça de Deus, sejam canais dessa multiforme graça. Doemos graça porque recebemos graça, e muitas vezes nós queremos mais graça das pessoas, mas nós não doamos graça. Nós nos melindramos com muita facilidade. Nós achamos que o mundo gira em nossa volta. Mas o Senhor está dizendo a cada um de nós hoje: exercitem-se na graça. Doem graça. Recebemos graça para doar graça. O que nós aprendemos aqui? O que é que Paulo deseja que aprendamos? O Espírito de Deus através dele. Primeiro, reaprendamos a vigiar e orar em todo o tempo. Tem faltado isso. Permaneçamos firmes na fé, regando-a com a palavra de Deus e com lágrimas, para que ela seja multiplicada. A água que rega a fé são as lágrimas dos crentes. Aprendamos a nos portar varonilmente de forma madura e corajosa, para que possamos cuidar dos novos crentes.
Aprendamos a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Deixemos de procurar as muletas espirituais por meio das fórmulas mágicas oferecidas pelos espertalhões à nossa volta, que são muitos. E por último, sejamos canais dessa multiforme graça. Exercitemos incessantemente a graça de Deus com todos. Que sejamos fortalecidos no Senhor para o novo andar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.